A missão é levar conhecimento sério sobre a Bíblia, uma base científica, arqueológica. Muitas vezes as pessoas falam, peraí, a arqueologia vai agora alterar minha fé. Gente, nada a ver. Tá vendo que coisa interessante? Porque a arqueologia encontra a geografia e a história e te dá toda a compreensão de como que você pode abordar o texto bíblico. Há toda uma conversa, de muita curiosidade sobre a reconstrução do templo. Como alguém que mora lá há tantos anos e participa de tudo isso é só realmente especulação? Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Eu tô muito honrado, um deles está pela primeira vez, o outro está pela segunda vez aqui no podcast e nós vamos ter um papo maravilhoso sobre a palavra de Deus, arqueologia, Israel, o templo, vai ser muito bom. Deixa eu te falar só uma coisa antes da gente começar nosso papo. Eu lancei essa semana um livro junto com meu pai, olha que honra. Escrevemos um livro a 4 mãos aí, e quem fez pra gente, quem entrou nessa parceria com a gente foi a Editora Vida, e é Meus Filhos, Minhas Flechas, preparando os nossos filhos para impactar a futura geração. Então são as experiências que eu tive com meu pai, como filho, estou tendo com os meus filhos, e a gente teve uma conversa muito boa com base em Salmo 127, que os filhos são flechas na mão do guerreiro. Então eu tenho certeza que vai te abençoar. Vou deixar o link aqui na descrição para você pedir o seu. Beleza? Vambora? Preparados? Vambora então pro podcast de hoje. Ariel Horovitz, obrigado por estar aqui. Um prazer estar aqui, obrigado. Luiz Saião, obrigado por voltar ao canal Jesus Cop. Um prazer, uma alegria muito grande estar aqui na sintonia contigo. Muito bom. Luiz, começa falando para eles o porquê vocês estão aqui, porquê que o Ariel está aqui em São Paulo, qual é a missão aí que vocês têm, além da gravação do podcast aqui. Bom, primeiro eu vou ficar um pouco preocupado aqui, porque eu vi que você falou, nós vamos falar sobre arqueologia e olhou para mim, eu não entendi por quê. Okay. Talvez pensando que eu sou parecido com alguma ruína, uma coisa muito arcaica, né? Longe disso. Uma figura bíblica, porque eu não entendi, porque um dia eu entrei no museu, o pessoal não queria deixar eu sair. Mesmo, quase. Não, porque tá tirando as ruínas, estão querendo levar embora, né? Mas, pessoal, um prazer grande a gente estar aqui, boa tarde. Olha, é o seguinte, a gente está numa situação que a gente vive no novo mundo, né? Então, o Brasil nasceu ontem, a gente tem 500 anos e acha que é muito, né? Então, a gente não faz ideia, né, do que significa, assim, a importância histórica significativa de lugares, assim, onde a gente convive com o passado de uma maneira muito intensa, né? E o lugar mais emblemático da Terra é exatamente a Terra de Israel. E, portanto, a gente que está aí, né? Você está aqui no Jesus Cop, a galera aí está lendo a Bíblia, quer entender e quer se aprofundar e qual é o sentido do original. Pois é, um caminho extraordinário para isso é você, de fato, tentar, com todas as ferramentas possíveis, ter acesso ao máximo possível que realidade era aquela que Jeremias enfrentou, que Jesus presenciou, muito que bom. Aconteceu na igreja primitiva. Então, a gente está fazendo um negócio fenomenal. O Ariel Horovitz, que é um amigo de longa data, está aqui em nome, né, aí do instituto que é o Moriah Center de Jerusalém, internacional, ligado à Universidade Hebraica de Jerusalém, numa parceria com a Faculdade Batista Pioneira, trazendo simplesmente a galera top da arqueologia, né, para
trazer aqui para um congresso especial em São Paulo, lá na Lapa, disponível assim para a gente ter agora, né? Agora nessa semana. Então, você tá vendo aqui no lançamento, quinta-feira, 27, vai ter então o congresso. E aí, qualquer um pode participar? Como é que funciona? Qualquer um pode participar. Esse congresso, a gente vai disponibilizar o link aqui para o pessoal aqui na descrição. poder. E aí, o que você vai ter? Olha só, o tema fundamental são as cidades emblemáticas da fé: Roma, Atenas e Jerusalém. Então nós vamos ter um estudioso, biblista, professor, doutor da Grécia. Teremos palestrantes do Brasil. Eu vou dar uma palavra também arqueológico-teológica. O Ariel mesmo vai trazer também uma palavra sobre geografia, por como isso faz diferença, história e geografia, no entendimento da Bíblia. A gente vai ter esses arqueólogos tops de Israel, Douglas, onde ninguém pode mexer, ó, não deixa o pessoal ficar sabendo, é segredo. Lá, aquelas coisas que tem a ver com o Templo de Jerusalém, que esse pessoal teve acesso diferenciado a algumas coisas, a gente vai ter todo esse conhecimento disponível e para poder dialogar com os estudos bíblicos aprofundados e a construção da teologia. Então, eu acho que o Ariel aí pode... Esse é o motivo do Ariel estar aqui. Isso, o Ariel, então... E te conhecer pessoalmente. Esse era um... Claro, imagina. Estou muito honrado. Você está aqui, Luiz me mandou, o pastorzão me mandou uma mensagem falando, olha, tô com o Ariel aqui, será que daria pra gente ter essa conversa, porque vai valer muito a pena, e que bom que deu certo. Mas, Ariel, como é que você se apresentaria? Fala um pouco da sua jornada aí, o que seria importante as pessoas saberem sobre a sua jornada antes da gente começar. Então, posso dizer que eu moro 33 anos já em Israel, sou mais israelense, nasci na Argentina, mais israelense que argentino, me formei em História, em Sociologia, em Antropologia, e eu sempre tive um carinho especial, uma afinidade muito forte, desde criança, pela Bíblia. Sempre me apaixonei pela Bíblia. Quando eu tinha 12 anos, eu li um livro que você deve conhecer muito bem, que chama E a Bíblia Tinha Razão. E eu ficava fascinado com essas histórias do que hoje em dia não é considerado uma literatura séria, mas ele foi o primeiro. Muitas vezes acontece que o pioneiro, né, não é o... Hoje é fácil criticar, sei lá, Newton e a não sei o quê, e a outro, claro. Eles foram os primeiros. Exato. E isso despertou em mim uma curiosidade enorme por achar aquele... Inclusive, me lembro muito de Indiana Jones, Arca Perdida, né? Sempre senti esse mistério de adolescente. E de adulto, né, ou de jovem estudante, fui estudar na Universidade Hebraica justamente História do Povo de Israel, especializado na arqueologia bíblica. Fascinado com isso. E hoje, podemos dizer que há 15 anos atrás, fundei o Moriá International Center como instituto de estudos bíblicos diretamente de Jerusalém para o mundo que fala português, espanhol e inglês. E nossa missão, podemos dizer, como uma missão pessoal, né? Mais que a gente numa equipe, claro, mas nossa missão é levar conhecimento sério sobre a Bíblia. Uma base científica, arqueológica. Muitas vezes as pessoas falam, peraí, a arqueologia vai agora alterar minha fé, descobriram isso, que não... Gente, nada a ver. Pelo contrário, ou seja, no sentido que a evidência arqueológica, análise histórica, ou evidência de textos, de epigrafia, geografia e muitas ciências nos dão uma luz sobre a Bíblia que poucas pessoas conhecem. E a minha missão é trazer essa luz para todo mundo, literalmente. Então, imagina, por exemplo, você lê a Bíblia, ou vamos supor que você entra no túnel do tempo. Aperta o botão, vamos para os dias de Jesus, vamos para Cafarnaum, ou vamos para a última ceia. Você, de repente, pode entrar na última ceia. Que última ceia você vai ver? Da Leonardo da Vinci? Que era um banquete lindo, uma sala maravilhosa, europeia, com todas roupas lindas, sentados em cadeiras. Ou vamos ver uma ceia de 12, 13, nesse caso, pessoas, a maioria galileias, que estavam sentados celebrando o Pesach, não uma ceia qualquer. Então a gente traz esse realismo, como bem falou o professor Sayão, esse realismo bíblico, para que você não precise de intermediários que interpretem por você, ou seja, chame-se as obras do renascentismo, ou chame-se Hollywood, para você ver, palpar de alguma forma. Eu gostava muito quando você falava Israel em 3D.
né? Tridimensional. É uma coisa assim, né? Tipo, não precisa imaginar mais, você pode ver o que é uma sinagoga. Jesus ensinava na sinagoga. Como Sim. era essa sinagoga? Tá aí, dá para ver as pedras, dá para ver. E é muito menor e muito menos luxuoso que os artistas imaginavam no passado. É uma coisa que eu aprendi, né, com interpretação bíblica, e é muito simples, mas muda tudo, né, quando você vai ler, nós precisamos compreender o que o autor original quis falar para o leitor original, e aí, lógico, após entender isso, fazer esse transporte para a nossa vida hoje, como isso se aplica sendo um livro eterno. E aí, esse autor original em seu contexto, geografia e tempo, e o seu leitor original em seu contexto, geografia e tempo, é fundamental que seja entendido a partir desses achados arqueológicos, Com certeza, senão fica uma leitura, diria, rasa, superficial, até equívoca E em até alguns de casos. perder a verdade no texto, né? A profundidade do texto. E aí minha pergunta que eu queria começar era, qual foi, por exemplo, uma descoberta feita que te fez voltar ou fez todos voltarem a um texto e falar, olha, isso aqui deu uma nova luz nesse texto aqui. Alguma coisa que foi estudada e que deu mais luz para a gente entender. Tem muitos exemplos, e eu deixaria também, talvez, você falar sobre os manuscritos do Mar Morto, né? Textos de Isaías, vinculado com João Batista, mas se falamos, por exemplo, dos manuscritos do Mar Morto, que para mim é um achado arqueológico. Explica para as pessoas que não sabem o que é. Estamos falando de manuscritos antigos que datam entre 2.250 e 2.000 anos atrás, dependendo o manuscrito, dos quais 25% dos quase 1.000 manuscritos que foram encontrados são manuscritos bíblicos. Em uma época onde a Bíblia não existia. Lembremos que a Bíblia é um processo de compilação. Estamos falando do século I. Se sabemos que existia uma coisa parecida a uma Bíblia, porque fato é que a Septuaginta, por exemplo, foi traduzida no século III, ou seja, sabíamos que tínhamos uma compilação, um compilado de textos sagrados ou canônicos, e de repente você vê todos os livros da Bíblia encontrados nas cavernas do norte do Mar Morto, um lugar chamado Qumran. Todos os livros, à exceção do livro de caverna, Esther, né? Conheceu aí? Eu fui lá. Não é emocionante isso? É emocionante. É tirar o fôlego. E é verdade que alguém estava atrás de algum animal? Isso. Como que é a história aqui? Como que eles encontraram? Eram os dois beduínos, né? O Mohamed El-Dib e o Jumal Muhammad, que estavam ali. Os dois beduínos estavam mexendo com uma cabrinha e a cabra entrou, né, na caverna. Ele quis assustar, jogou uma pedrinha, aí fez um barulho diferente. Ele entrou, encontrou um pote e olhou que tinha um negócio dentro e falou: rapaz, esse negócio aqui pode render um dinheiro, de repente eu posso vender para um sapateiro aí, porque tem uma coisa de couro aqui. E aí ele foi, né, sem saber muito bem o que tinha encontrado, fui procurar um comerciante lá que fez uma ponte com o líder da igreja grega ortodoxa em Belém, e a conversa começou a rodar. Olha, acharam uns negócios meio diferentes, e o famoso professor Eliezer Sukeni, que ficou sabendo, correu lá num dia muito difícil, e de repente, quando ele bate o olho, letras hebraicas do alfabeto quadrático de 2.000 anos atrás. Aí o mundo se descortinou. Nós achamos o quê? Manuscritos da Bíblia hebraica do Antigo Testamento mais de 1.000 anos mais antigos do que o que a gente tinha, O último que tinha. no chamado texto massorético. Então foi um negócio assim. Foi um dos achados mais importantes, né? O mais. Ou mais. Não, Pode afirmar isso, nada ou mais. supera Tá os manuscritos do Mar Morto e depois todo o resto. É impactante isso. Então, Douglas, olha, uma coisa que é curiosa é assim, a gente tem o texto bíblico, a gente não tem o mundo bíblico. A gente não sabe o que está acontecendo, qual é o cenário, qual é a situação. Então, em função disso, a gente faz leituras, vamos dizer, imediatistas e superficiais do texto, que não justificam o que realmente está acontecendo. Uma das coisas muito comuns, por exemplo, é quando você lê, né, e se você prestar atenção, você vai ficar confuso, porque Jesus está lá, né, no livro de Mateus, e lembra aí, Mateus é um livro que ele está tentando fazer uma sintonia completa com a realidade judaica. Então, o que você tem? Você tem Mateus falando, olha,
Vocês lembram de Moisés? Pois é, aqui eu estou falando de Jesus. Vocês lembram do Monte Sinai? Pois é, aqui nós estamos no Monte das Bem-aventuranças. Não tem os 10 mandamentos? Aqui tem as Bem-aventuranças. Não tem 5 livros da lei? Tem 5 discursos em Mateus. Está tudo sintonizado com esse foco. E em função disso, Jesus está, que a gente pode entender, falsamente sendo acusado de alguém que se opõe a Moisés. E aí, Mateus vai exatamente numa direção oposta, para dizer que, ó, Jesus não está. Tanto é que eles não pensam que eu vim abolir a lei. Ele está questionando o jeito que alguns fariseus estavam lidando com a lei e com a aplicação da lei. Mas aí, você vê Jesus dizendo, vocês viram o que foi dito aos antigos, eu, porém, digo a vocês, eu, porém, vos digo. Ah, então quer dizer, Moisés falou uma coisa, Jesus veio corrigir. Moisés disse um negócio, Jesus está dizendo o contrário. Peraí, é isso mesmo? Aí, o que diz o texto? Que Jesus teria dito, né, que Moisés teria falado, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas não tem esse mandamento de odiar o inimigo. Não tem. Não está lá. Então Jesus não está falando de Moisés, porque seria até um contrassenso no próprio. Quando você lê, por exemplo, o que acontece com os manuscritos do Mar Morto, os outros manuscritos que não são bíblicos, você vê como é que eles estão reagindo a esse momento. Eles estão falando de uma guerra entre os filhos da luz e filhos das trevas. Você entende o ambiente dos zelotes, o elemento conflitivo da época e essa reação ao imperialismo romano. Aí você entende que Jesus não está reagindo a Moisés, mas ao que certos mestres falaram anteriormente. Era mais uma coisa oral que existia Na tradição anterior à época de Jesus. Isso faz muito mais sentido do que colocar numa rota de colisão Jesus e Moisés, que de longe nunca foi a intenção de Mateus. Então essa e outras descobertas, né, o que a arqueologia nos traz de conhecimento, de história, faz a gente entender o que realmente está acontecendo. Imagina, Douglas, eu vi filme de Jesus no Mar da Galileia como se ele estivesse no Rio de Janeiro, né? Com aquelas ondas altas e tal. Não existe isso. O Mar da Galileia, você sabe, é um lago, né? Então as pessoas... Tanto que Lucas, que é mais provavelmente viajado, tal, fala, é o lago. Gente. É um redimensionamento, né? Total, né? Então faz muita diferença a gente... Interessante. Nós temos o texto bíblico, mas nós não temos o mundo bíblico. Então... E o texto sem seu contexto é um pretexto. O pessoal fez absurdos, né? Fizeram absurdos, a partir de uma leitura equivocada, né, do texto. Agora, o Ariel citou João Batista. Falou assim, os achados do Mar Morto e tal, e ele citou João Batista. O que João Batista tem a ver com essa história? Então, o que você tem em Isaías 40? Isaías 40, você tem voz do que clama no deserto. Né? Vocês devem preparar o caminho do Senhor. Quando você vê um paralelo interessante, a sociedade de Judá, antes do cativeiro, ela entra num processo problemático, ela tem corrupção religiosa, ela tem corrupção de governo. Então quem que é o profeta? O profeta é esse indivíduo não conformado, que em sintonia com a lei divina e com o chamado de Deus, ele confronta aquilo em nome da verdade e da justiça. E uma coisa curiosa, onde é que está o centro do lugar dessa oposição, já que a cidade está contaminada, já que os centros urbanos ali estão já dominados. Esses profetas vão ser uma voz que clama onde? No deserto. Bamidbar, como se diz no original. É interessante, a gente pode até ler a pontuação do texto, ela está aberta, né? Voz do que clama no deserto, ou voz do que clama. No deserto, preparem. As duas possibilidades existem. Aí quando João Batista surge, e ele é exatamente um não conformista, que vê que o negócio deu ruim em Jerusalém, ele se apresenta como uma voz da justiça e da verdade e critica toda essa confusão que está lá. E ele vai anunciar a vinda de Jesus. E ele pega Isaías 40. E exatamente isso tem todo o cheiro de Qumran. Está em Qumran. Está lá em Qumran. Por exemplo, o livro de Isaías em Qumran é o livro mais encontrado. Ele tá completo? Tem vários vamos dizer, exemplares, né? Mas se encontrou um completo, que eu tive o privilégio, e eu falo isso com muita emoção, de ver agora, um mês atrás, em exibição no Museu de Israel, original. Porque o original foi exibido no ano 68, colocado num depósito,
E agora, em 2026? E já estão retirando de novo, porque pode deteriorar. Entendi. E você lê Então, eles todos deixaram exposto lá, mas já estão exposto tirando. por um tempo, você tem 7 minutos para ver, tirar foto, vídeo, mesmo? tudo, e sair para o próximo que quer ver. Então, o que acontece? Então, Isaías é o livro mais citado em Qumran, e, coincidência, Isaías é o livro mais citado também nos evangelhos. É mais E temos João Batista aqui Salmos, mencionando Isaías, Qumran também. Então, aí a pergunta, João Batista era essênio de Qumran? Não sabemos. Teve influência? Provavelmente. Então, os essênios eram um grupo que estava ali, eles moravam ali no deserto, e eles eram uma comunidade de resistência ali, e uma das questões é que eles também tinham escribas ali, que seria isso? Então, o que acontece? Com essa turbulência social, religiosa e política da época, muita gente sincera, vendo o que está acontecendo no templo, que os evangelhos denunciam, o que os saduceus estão fazendo, como é que está a Toda confusão. a politicagem. Esse pessoal fala, quer saber um negócio? Isso daqui não é mais sério, então deixa eu sair fora. E olha, do jeito que a coisa tá, acho que o fim do mundo tá chegando. Então vamos pro deserto, lá a gente vai jejuar, a gente vai orar, a gente vai se dedicar a Deus, vai se purificar e vamos fazer uma coisa séria. Então eles vão pro deserto, eles se chamavam da comunidade dos que andavam juntos, o Yahad. E ali eles tinham uma vida assim de dedicação mesmo ao estudo, à purificação e aguardando, né, aquilo que você vê no mesmo tom do Novo Testamento, a chegada do reino divino para trazer a paz e a justiça sobre o mundo. E o que acontece? Esse grupo, que era um grupo não muito grande, mas significativo, muito provavelmente eles pegam manuscritos que tinham lá no templo, levam embora, talvez tivessem copiados, alguns deles ficaram um bom tempo ali na região, e depois, quando vem a guerra, né, a famosa guerra entre judeus e romanos, que o Flávio Josefo discute muito, no ano 68 eles desaparecem dali, porque os romanos vêm para cima, né, vão na direção de Massada, e eles estão ali. A coisa legal é que eles saem do seu centro de estudos, e o que eles fazem? Eles vão esconder os manuscritos nas cavernas. Uau. E aí eles guardam lá 11 cavernas, né? 2000 anos depois. E o que eu acho espetacular é isso, porque ali foi invadido, foi tomado, teve guerra, tudo, e só 1900 anos depois é que o pessoal achou, e achou desse jeito, né? Então é espetacular, né? Agora, uma questão que muitos do que não conhecem arqueologia e não estudaram teologia, uma questão que sempre é levantada é assim, como é que eu vou confiar num livro de milhares de anos? Isso aí foi copiado e essas palavras mudou tudo, né? Foram mudadas essas palavras, nem o que alguém escreveu lá atrás nem é isso daí. E com esse achado, e com os achados, há uma outra ideia sobre o texto bíblico, Não, né? e tem essas teorias de conspiração, a igreja não quer que você saiba sobre tal e tal coisa, então o livro de tal foi escrito, sei lá por quem, no século IV, e não sei o que, Constantino, essas ideias, que Constantino foi que... Agora você vê o livro de Isaías, tá? Com todos os capítulos. Olha, um rolo que tem 7 metros, 16 centímetros. É uma coisa enorme, assim. Você vê aí. Maior que essa sala aqui. Duas dessas salas. Talvez a gente tenha que fazer outro podcast de como eles se escreviam aí, né? É outra história. Não quero entrar nisso, senão a gente não vai sair do... Ok. Vamos sair do foco. Mas são 7 metros do rolo de Isaías. Legal. Dá para datar século II, século III antes de Cristo. Muito bom. Você lê, e você hoje, quem sabe hebraico, pode ler isso. Não é o mesmo hebraico moderno, mas dá para entender. E você compara o livro de Isaías, é praticamente idêntico. As únicas diferenças são diferenças menores, talvez copiaram errado, uma coisa assim. Então, peraí. Mas, e aí, mas nenhuma das ideias são mudadas, né? Não. É letrinha que é diferente. Às vezes é curioso você estar perguntando, porque a comunidade Yahad, ou seja, Qumran, esse negócio que são essênios é uma conclusão dos historiadores, né? Não está escrito, aqui moravam os essênios, não. É uma conclusão que é lógica. Mas essa comunidade, por exemplo, tem manuscritos que são bíblicos, inclusive de Isaías, que às vezes são diferentes um com o outro. Acho que tem 30 cópias de Isaías. É uma coisa assim. Agora, tem diferenças, alguma vez uma frase, algumas uma palavra. Por quê? Porque a diferença, você, por exemplo, pensaria hoje, século XXI, 2026, pegar uma Bíblia e corrigir ela,
Impossível, texto sagrado. Naquele então dava um jeitinho, tá? Se alguma coisa não respondia à ideologia, então você tem livro de Isaías com diversas versões. Muda muito? Não, não muda muito significativo ou mensagem, né, final. Mas o fato é que, voltando à pergunta se foi manipulado, que Constantino e sei lá quem mais, não, aqui temos a prova, é evidente, inclusive para os céticos, né, que dizem, tudo isso. Não, está aqui, é questão de abrir o rolo, ler todos os capítulos de Isaías, comparar com o que temos hoje em dia, e o quase mesmo texto. Não, e uma coisa curiosa é que, assim, escrever uma atividade muito desafiadora e complexa no mundo antigo. E quando você ainda está pensando num texto que você entende que ele é diferenciado, que ele tem diretriz divina para a sua vida, então como é que as pessoas lidam com isso? Por isso que a tradição judaica vai desenvolver todo um caminho do famoso caso de cada sofer, um escriba, que o sujeito não é meramente um copiador, ele está diante de uma atividade extremamente importante, sagrada, por isso que você não tem nenhum paralelo na história humana de texto que tenha sido tão bem preservado como o texto bíblico. É mesmo? Pela quantidade de manuscritos disponíveis, pela possibilidade de você fazer um estudo comparativo, e mesmo vamos dizer, os que são especialistas em crítica textual, que eles não têm por que torcer por um lado ou outro, eles vão dizer que o grau, vamos dizer, de preservação do texto ultrapassa 90%. Porque você tem não só o texto do Mar Morto, você tem os diversos manuscritos massoréticos, os outros textos paralelos, como o Septuaginta, Pentateuco Samaritano, a gente tem Targums aramaicos e outros, né? O Novo Testamento tem papiros, tem os pergaminhos, os textos unciais, e isso permite os estudiosos falarem, de fato, você tem um texto extraordinariamente bem preservado então, ao longo da história. É o texto mais bem preservado de com todos. Certeza. Se você pegar qualquer coisa da antiguidade e comparar os vários manuscritos disponíveis, a disparidade e a variação entre absurda, eles né? é muito maior. Aqui tem, às vezes, alguma que outra diferença menor, mas basicamente... E aí, até qualquer um dos dois podem me responder, os dois, mas eu sei que o pastor Luiz participou lá atrás da NVI, né, da equipe da NVI, liderando geral, né? A equipe da NVI na tradução para o português, e também a século XXI, né? Você participou, né? Exatamente. E como é que é a decisão? Por exemplo, você falou, então aqui nesse texto de Isaías, nesse manuscrito aqui, tem isso aqui também diferente desse aqui, né, uma palavra, uma frase e tal. Como é que é a decisão de tipo, então nós vamos usar esse aqui? Não, são duas coisas diferentes, né? O primeiro é, vamos dizer, a decisão textual. A decisão textual não é propriamente de alguém, assim, da comissão em si. Sim. Existe o que a gente pode chamar de um consenso acadêmico de especialistas. Então, por exemplo, sei lá, pega um texto de Gênesis 4, verso 7, verso 8. O texto hebraico vai dizer, então disse Caim para o seu irmão Abel. Aí no texto massorético não tem nada. Ele disse, ponto, termina aí. Aí aparece a sequência quando o Caim mata Abel. Quando você olha na Septuaginta, no Pentateuco Samaritano, quando você compara com as outras versões, aparece a frase, ele disse, vamos para o campo. Então, a maior parte dos estudiosos traduzem vamos para o campo e colocam uma nota de rodapé. Conforme a Septuaginta, o Pentateuco Samaritano, o texto massorético não então traz essa frase. Então é respeitando a história. É como se a história tivesse decidido manter então, aquilo ali. Aí você tem o que a gente chama da opinião predominante dos especialistas de crítica textual. Claro que vai ter certos textos onde vai ter, olha, aqui a coisa está meia-meia. E às vezes a discussão manuscrítica, ela é decidida por uma compreensão teológica contextual. Por exemplo, Romanos 5, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos é erromen no grego, presente no indicativo. Só que uma parte dos manuscritos está erromen no subjuntivo, que em vez de ser ômicron é ômega. Então, você comparar os manuscritos, está meio a meio. E aí?
temos paz com Deus ou tenhamos. Existe evidência suficiente para os dois. Tá. O que decide? A compreensão da sequência do argumento de Paulo. Tá. O que ele está dizendo? Já que nós fomos justificados no auristo, uma vez declarado justo em nome de Deus, é para a gente se esforçar para ter paz com Deus ou é para a gente celebrar porque a gente já tem? É para celebrar porque já tem. Então, a opção temos presente no indicativo. Entendi. Entendeu? Então, aí você Muito bom. tem uma série de possibilidades onde você trabalha com essas questões, né? E aí sim, e aí a arqueologia, ela é fundamental, porque, olha, até o século XIX, a gente tinha uma limitação muito grande em termos de texto disponível. A gente tem os manuscritos do Mar Morto, mas a gente também teve acesso ao quê? O Tischendorf descobriu o Códice Sinaítico lá no Egito, que ele achou um manuscrito importantíssimo, o Códice Vaticano, estava guardado no Vaticano, o pessoal achou na biblioteca e pôs para fora, o Códice Alexandrino, uma série de papiros importantes. E mesmo o manuscrito do Mar Morto tem umas coisas mais recentes ainda, que pequenas, limitadas, que foram encontradas, e tudo isso está no radar dos especialistas estudiosos. Então isso é uma coisa. Agora, quando você tem, vamos dizer, o texto que está definido, grego, hebraico, aramaico, como é que eu vou traduzir? Aí é outro departamento. Então como é que é Brit? É aliança? É concerto? É pacto? É acordo? Até agora eram os problemas fáceis, né? Agora a tradução é mais difícil. Aí... Muito bom. Agora, por que a arqueologia e essas descobertas, elas... Eu vou usar uma palavra, aí você pode me corrigir se estiver errado. Elas parecem, para quem está de fora aqui, né? Que elas são lentas, né? Como é que se dá o processo? Porque, por exemplo, Israel, qualquer lugar que você chegar e cavar, sem dúvida, tem alguma coisa lá. Não é se você vai achar, a pergunta é o que você vai achar. E por que é tão lento ali, as descobertas e tal? É por ser muito sensível, muito minucioso? Olha, aqui tem um dilema entre a arqueologia e a modernidade. Em que medida? A arqueologia é uma ciência que, por definição, é, vamos dizer, invasiva, destrói. Porque para você escavar, você tem que fazer buracos, tem que destruir aqui, tem que... Não somente isso, tem dilemas. Espera aí, o que eu vou escavar? Quando você vai escavando, o que acontece? Você descobre camadas. Essa da época tal, essa da época tal, essa da época tal. E a pergunta que o arqueólogo se pergunta, peraí, qual é o meu foco? E é uma pergunta muito subjetiva. Então o arqueólogo vai dizer, não, para mim, o que me importa é a Idade Média. Tá, e vai parar por aí. A maioria, sim, que é uma questão mais bíblica, ou antes da Bíblia, né, o período cananeu, podemos dizer, alguns têm pré-história, depende do arqueólogo. Mas se falamos de arqueologia bíblica, então demora porque, primeiro, você tem que, quando você está destruindo, entre aspas, você tem muito cuidado. Muito, muito cuidado. A gente, por exemplo, esse ano escavamos um lugar chamado Tel Lachish. O Tel Lachish seria em hebraico. Agora, de repente, a gente acha um vaso inteiro. Uma coisa maravilhosa. Dá que dá vontade quando você vê isso aí inteiro. Você vai, vamos tirar. Não funciona assim. Não. Você pode quebrar, você pode raspar, pode rasgar, pode... Então, com muito cuidado, como se fosse uma coisa realmente... Não é como se fosse... É um tesouro. Sim. É um tesouro para a humanidade, para seus filhos, para seus netos, nossos netos. Então, o que acontece? Só para tirar esse pedaço, essa jarra, que você não sabe se é importante ou não é importante, mas é uma coisa linda e impactante, é várias horas de trabalho isso. Então, é claro, a gente gostaria, como o Sayão sempre brinca, encontrar os cestinhos de Moisés, né? Vamos cavar, putz, encontrei aí. Ou quando me perguntam, cadê a Arca da Aliança? Eu sempre falo, está na minha casa, mas não falem para ninguém que é um segredo, né? Imagino que aqui ninguém está vendo, né? Isso aqui é só entre nós. Perfeito. Então, eu sempre digo, temos mais achados arqueológicos do que as pessoas imaginam. É mesmo. E muito menos do que nos gostaria. Ou seja, nos encantaria ter agora a Arca de Noé, sei lá, no Monte Ararat, aí meio oscilando, né? Seria sensacional. Mas não tem isso. Mas, por outro lado, o que temos, sim, é todo esse contexto dessa realidade vivida, seja 3.000 anos, 2.000 anos, as casas, o que eles comiam, que eles tomavam. Eu sempre gosto de citar, por exemplo, Jesus fala de pescadores de homens. Isso. Certo?
Mas é que é uma metáfora isso? É que hoje em dia você pensa, como você bem falou, as pessoas, ou muitas pessoas, costumam ler o texto bíblico com os óculos de hoje. Agora, isso aconteceu aqui em São Paulo, sei lá onde, aconteceu aqui. E não é assim. O desafio é entrar dentro dessa realidade. A arqueologia faz esse gap, né? Fechar essa lacuna entre hoje, século XXI, e há 2000 anos atrás. Pescadores de homens, dá para encontrar um monte de elementos, além que está no Mar da Galileia, uma área de pesca, elementos que estão relacionados com a pesca, ou seja, desde ferramentas da pesca, o barquinho, por exemplo, provavelmente você conheceu aquele barquinho da época de Jesus, de há 2000 anos atrás. Que tem exposto lá, né? É uma coisa sensacional isso. Uma época chamavam isso o barco de Jesus. E depois houve muitas críticas, peraí, dá para saber se o barco de Jesus, né? Sei. Legal para o turismo isso, mas não vamos chamar o barco de Jesus. Mas eu tenho certeza que Jesus viu esse barco, ou talvez usou, não sabemos, pode mas ser. É da época. Mas só de ser da época, de você entender o você formato sabe como um barco, usado. Você sabe como um barco, você sabe, você vê os elementos que usavam para pesca, você entende a didática de Jesus. Jesus fala no idioma que as pessoas podem entender. Você é um pescador, eu vou falar aqui. Olha, vamos organizar uma ONG para a gente organizar e não sei o quê. Vocês vão te olhar assim, o que você está falando? Sim. Mas se eu te falo, venham ser pescadores de homens. Eu sei o que é um pescador. Sim. Pedro, André. Ou seja, utiliza sabiamente uma terminologia que o povo pode entender. E quando você vê isso na realidade, você entende. Muitos falam disso, muitos falam, Pedro era um analfabeto. Não, por quê? Era um pescador, um comerciante, ele tinha que vender o peixe, tinha que fazer um recibo. Okay. Então, o que acontece? Veja como estamos, graças à arqueologia, graças à análise histórica, à geografia, chegando a conclusões que, muda as coisas que a imagem tinha de Pedro, por exemplo. Ou outras figuras. Ou quando Jesus fala de parábolas agrícolas. Por que faz parábolas agrícolas e não, sei lá, parábolas não sei de quê? Porque o que a gente não sabe ver, não sei se você foi que mês para Israel? É que quando eu fui, a última vez foi no ano passado, eu fui em maio, acho. Talvez você viu os restos, já no finalzinho, da mostarda. Ou seja, um arbusto, né? Sim, que se espalha de uma forma maravilhosa em toda a Galileia. E Jesus usa essa parábola, né? Como muito você explica isso? Entendeu? Então, quem não conhece essa realidade, perde a profundidade da parábola da semente de mostarda. Sim. E talvez uma das coisas mais, quando a gente fala de arqueologia, né, que o crente com um pouquinho mais de tempo vai ter, sim, interesse, curiosidade, é o templo, né? Então, você ir a Jerusalém, né, você inevitavelmente vai até lá, no Muro das Lamentações, né, e que o local aonde seria o templo. O que já se sabe sobre isso? Porque, assim, uma das perguntas quando a pessoa chega no Muro das Lamentações, por que aquele muro é tão importante para o judeu? Né? Por que você vai ver vários lá e tal? O que é aquele muro? Que parte é? Aquela é uma parte do templo? O que é? Então, quando você vai para o Muro das Lamentações, tem aí uma espécie de mesinha, né? Que distribui uns folhetos, e eles falam aqui o único resto do templo. Sei. Então, é inexato isso. Okay. Não é resto do templo. Do templo não temos nada. Okay. Mas, com um porém muito grande. Não temos nada, mas... Aí já vou responder o que se temos. Ou seja, o que eu quero dizer, o templo nunca foi escavado em forma séria, sistemática, ou forma não séria. Nunca foi escavado. Por quê? Por quê? Porque quem administra esse local é o que chama o Waqf, é uma organização muçulmana. Acordos que tem Israel com a Jordânia, quem administra aí são os muçulmanos, a parte, vamos dizer assim, administrativa civil, parte de segurança é Israel. Entendi. Agora, é um lugar mais sensível do mundo. Sim. Você já foi lá, sim. Você sente no ar. Agora, atenção, né? Imagina que a gente vai decidir agora, Saião vem com a pá, boné, com boné aqui, pronto para escavar. Começar.
O Colocar minha Sayão bota. sozinho vai iniciar a Terceira Guerra Mundial. Entendi. Tá, Entendeu? melhor ficar por aqui. Melhor eu ficar por é, aqui. Então, o que acontece? É um lugar muito sensível. Sim. Agora, o que é o Muro das Lamentações é a parede de contenção do templo. Ou seja, não é que está equivocado dizer não é do templo, mas não é do templo propriamente dito. Ok. É um muro de contenção construído por Herodes ou provavelmente seus descendentes, e inclusive tem um indício no Evangelho de João, quando Jesus fala que ele é capaz de destruir o templo e reconstruir em 3 dias, certo? Aí vem os discípulos e falam, mas mestre, como assim? Se demorou 46 anos em Sim. ser construído. Agora, um leitor vê isso, tudo bem. A arqueologia consegue justamente demonstrar que, pelo menos, uma parte do templo foi construído depois de Herodes. Então, vemos como a arqueologia nos ajuda também a compreender. Mas, voltando para o Muro das Lamentações, muro de contenção. Quando Herodes constrói o templo, ele tem que colocar material de construção dentro. Ele vai fazer, por exemplo, aplanar toda o que é o Monte Moriá. Hoje você vai e não vê um monte. Por quê? Porque ele fez tudo plano aí. Muito material. Precisa, além de reconstruir o templo, precisa muros de contenção. Sim. O Muro das Lamentações não é o único muro de contenção. Temos o Muro Oriental também, que é onde está a chamada Porta Dourada. Sim, está na fechada. parte sul, exatamente. Na parte sul temos, na parte norte não tem nada. Não se encontrou. Na parte sul também temos. Agora, por que esse local mais sagrado para o judaísmo, sendo que tem um muro ocidental, continua, inclusive, porque é o lugar mais próximo que governantes muçulmanos na Idade Média permitiram aos judeus Entendi. orar. Por isso que é o mais sagrado. Agora, eu falei para você que tem um porém. E aí vou continuar. O templo nunca foi escavado. E o porém é que, no ano 1999, os muçulmanos que têm essa certa independência aí, começaram a fazer uma reforma muito grande na parte sul do Monte do Templo, bem pertinho da mesquita de Al-Aqsa, e eles não tiveram melhor ideia que jogar todo o entulho. Você faz uma obra, era uma obra muito grande, estamos falando de 500 toneladas de entulho, jogaram assim, como se fosse lixo, né? Era lixo para eles, no Vale do Cedron. Um rapaz, naquele então hoje um arqueólogo muito conhecido, chamado Tzachi Dvira, ele denunciou isso. Ele é estudante de arqueologia, ninguém deu atenção nele, deixa para lá, não. Tinha uma situação política também, deixa lá, não importa. Chamou o professor dele, o recentemente falecido professor Gabriel Barcaí, e juntos criaram um projeto chamado Projeto de Peneiramento do Monte do Templo. E por que estou te contando isso? Primeiro porque é muito emocionante isso. Eles conseguiram resgatar muitas coisas do templo sem ter escavado o templo. Uau. Desenvolveram técnicas que a arqueologia não conhecia, que é o peneiramento. O próprio Sayão aí participou em várias vezes. Várias vezes. 5, 6 vezes. E você descobre aí moedas, prego de Você bota. foi lá fazer? Claro. Sim, várias vezes. Não é no templo propriamente no- dito, é no na Monte das localidade Oliveiras. onde tá. É no Monte das Oliveiras. Aonde estava isso que retiraram de lá. Isso. Eles começaram a pegar caminhões em 2004. Caminhões levando tudo o entulho. Então, quando você for levar a caravana, a gente te indica direitinho, é fundamental. Fundamental. Dá para ir lá. Claro. Sim. E você, vamos dizer assim, você está resgatando o que os muçulmanos achavam que era lixo. Para quem? De novo, para seus filhos, netos, bisnetos, para novas gerações, entender o que houve alguma vez aí. Eu tive o privilégio de estar no depósito onde estão todas essas peças e ter nas minhas mãos elementos, por exemplo, uma flecha da época de Salomão. Ok. Eu chorei. A moeda de Pôncio Pilatos, original, não uma réplica que está no mercado árabe. Eu estou emocionado. Um selo de um personagem bíblico que foi encontrado aí. Então, e por que estou te contando isso? Porque, e mencionamos antes que temos o 9º Congresso Internacional de Arqueologia Bíblica. Esse rapaz estudante, hoje um arqueólogo reconhecido, vai estar apresentando mesmo? aí Uau. aqui em São Paulo, 27 a 29 de agosto, e vai trazer muitas primícias que não foram publicadas, ou se foram publicadas por um círculo acadêmico muito exclusivo, e ele vai trazer o que ele encontrou aí no Monte do Templo para o Brasil todo. Então eu quero até reforçar, né, pessoal? Então, 27 a 29 de agosto,
já agora você participar desse congresso, é aberto, você pode participar, o link está na descrição, clica aí, faz sua inscrição que vai valer muito a pena. Douglas e Ariel, só para dar uma palhinha, só para você ver o que vai ter lá, né? Tá. A gente abre na sexta-feira, a primeira palestra o Ariel vai dar. Quinta-feira. Desculpa, na quinta-feira, na primeira palestra, o Ariel vai falar como a geografia, a história e a arqueologia ajudam a compreender a Bíblia. Aí depois, o Tsahi, que é esse que vira que vai falar sobre os tesouros achados entre os escombros que o projeto do peneiramento revelou sobre o Monte do Templo. Aí tem um período para perguntas e tal, e eu dou a última palestra da quinta-feira, que é uma palestra teológica, Cristianismo Primitivo, uma religião urbana. Estava ligada à cidade, era coisa de gente de fora da cidade, por quê? Que relação isso tem? Aí a gente chega na sexta-feira vai ser o dia todo, começa com o Dr. Yehiel Zellinger, Edifica os Muros de Jerusalém, a história arqueológica das muralhas da Cidade Santa. Na sequência, uma linguista, doutora Rivka, de Aleph a Alfa, a fascinante história das línguas da Bíblia. Aí, período de perguntas, depois o Tsahi volta para falar do Monte do Templo, como os arqueólogos conseguem reconstruir um passado que não pode ser escavado. Depois, o Yehiel volta, peregrinos e mosteiros, olha lá, a Jerusalém dos primeiros cristãos, como é que era essa cidade. Temos depois atividade cultural com música hebraica, coisas assim muito diferentes. Além de estar o Instituto de Arqueologia brasileiro presente, nós vamos ter livros, materiais, coisas trazidas de Israel. Aí, Dr. Clayton Kuntz, da Faculdade Pioneira, de Jerusalém a Atenas, o caminho de Paulo ao mundo grego, falando sobre, né, essa caminhada aí do Evangelho na igreja primitiva. Depois, no sábado pela manhã, eu começo a primeira palestra falando da cidade na Bíblia, maldição ou bênção. Por que Caim tem cidade? Por que Deus escolhe uma cidade? E por que a Bíblia termina com uma cidade descendo do céu? Como é que é essa questão da teologia da cidade? Que é uma discussão que aparece em Agostinho, é uma discussão que aparece com Jacques Ellul e outros estudiosos. Depois, Atenas, a busca pela verdade e o Deus revelado. Dr. Efstásios Tsotsos, da Grécia, que vai falar com a gente. É internacional mesmo. Meu Deus. Depois, Jerusalém sob o domínio da Síria, com o arqueólogo Federico Cobrin. Vai falar desse período que envolve a época dos reis, na época de Ezequias, 8º, 7º século. Depois, de Atenas a Roma, o caminho de Paulo até o centro do Império, com Clayton Kuntz. E a gente fecha com as últimas descobertas da Jerusalém original primeira, da cidade de Davi, com o arqueólogo Federico Cobrin. Douglas, é o seguinte, de 1000 eventos, eu escolheria esse aqui, porque esse aqui é show de bola demais. Muito bom. Aí a muito galera bom. pode ver aí o que vai estar no cardápio. Vou deixar o link para vocês, até com todas essas informações, né, para você saber mais ainda e tá com a gente aqui em São Paulo, né? Vale muito Mas a pena. tem uma condição para participar. Eu não diga. falei isso. Não qualquer um pode participar. Pode participar somente aquele que tem curiosidade. Isso significa que você pode ser um grande erudito ou você pode ser uma pessoa que desconhece a Bíblia. Sim. E os dois vão aproveitar o conteúdo desse evento. Não são palestras técnicas. As pessoas, os arqueólogos vão começar a discutir se essa pedrinha que está aí na parede oriental de não sei aonde é da bronze não sei o quê. Isso deixa para os malucos aí que gostam de discutir essas coisas. Os nerds. Aqui, exatamente. Aqui é ciência popular, ou seja, pessoas que dedicaram a vida à pesquisa acadêmica vão trazer de uma forma bem didática como Jesus Copy, para que as pessoas possam entender e se sintam se aproximando dessa realidade bíblica. E saiam de lá amando ainda mais as escrituras. Com né? certeza. Eu acho que esse vai ser o resultado final ali, conhecendo e amando Eu mais. tinha um amigo israelense, uma vez a gente estava olhando uma lâmpada antiga, né, que a gente estava olhando direitinho se ela seria do início da Idade do Ferro ou do final do período do Bronze, né, pelo formato, pelo bico, assim. Aí a gente estava falando, então, é bronze. Não, acho que é ferro, não é bronze, ferro. Aí chegou um indivíduo, olhou,
Imagina, é barro. Então, mesmo quem não faz distinção, a gente acha que é barro, pode participar de Meu boa. Deus. São discussões que interessam a pouquíssimas pessoas. Entendi. O que a gente vai trazer aqui, realmente gostei muito. Eu vou pegar essa história. Né? Vou citar a fonte, tá? Não se preocupe. Aí, o que importa aqui é o quadro geral, né? Para que as pessoas realmente possam se conectar com o texto bíblico de uma forma mais profunda. E aí, quando a gente fala disso, do templo, né? Eu queria te perguntar, existe uma investida e uma conversa, uma negociação para que se deixe mexer mais ali e escavar mais ali? No Monte do Templo, tem sonhos e fantasias. Sonhos. Tá. Não passa disso. Mas não consegue avançar em negociação ali. Posso dizer assim, que off the record, vamos dizer, em forma informal, às vezes tem algumas coisas, né? Mas porque não tem um passeio colaboração. até que você faz por baixo, você consegue ver o que é aquilo? Não somente os túneis do muro, talvez você está falando uma coisa recente que foi inaugurada. Estou falando de 6 meses atrás, que é o Caminho dos Peregrinos. Talvez você se referia a isso. Que foi até o túnel do muro. Os túneis do muro? Porque eu fui há um tempo, mas na verdade quando eu nem cheguei aí, porque eu tive que ir embora um dia antes, e o pessoal do grupo ia naquele dia, então é um lugar que eu não vi, mas eu sei, tem um lugar que sai por baixo. Sabe o que significa isso? Que vai ter que voltar. Vou ter que voltar. Tá vendo? Já tá a agenda aí. Então, Jerusalém está cheio de túneis, na verdade, né? Mas um deles é os túneis do Muro das Lamentações, que justamente se abriu um novo circuito aí, que chama a Ponte Grande, né? Não vou entrar agora nos detalhes, mas estamos falando de túneis subterrâneos como viraram subterrâneos? Não eram subterrâneos na época de Jesus, mas na Idade Média tinha um império chamado Mameluco, uma civilização de origem, vamos dizer, muçulmana, do ponto de vista religioso, não eram árabes, e eles fizeram uma obra aí de levantar a rua, vamos dizer assim. Você, um muçulmano naquele então, em vez de subir assim, agora pode andar assim, reto, para facilitar o acesso. E debaixo de tudo isso, tinha depósitos, e hoje em dia você pode visitar isso e ver também o Muro Ocidental, por exemplo, entre outras coisas. O Muro Ocidental, não somente o Muro das Lamentações, o Muro Ocidental inteiro, que tem mais de 400 metros, e realmente um passeio, é um túnel do tempo, realmente aí. Então, um túnel literalmente, e também porque se conecta com os alicerces da grande obra que era o Templo de Herodes, né? E um segundo, assim, vamos dizer, trajeto que foi inaugurado recentemente, o caminho que vai da piscina de Siloé, onde foi o milagre do cego, que vemos no Evangelho de João, e que da piscina de Siloé se descobriu há muitos anos o caminho, já sabia que existia, o caminho que é da piscina de Siloé ao Templo de Jerusalém. Hoje em dia, há 6 meses atrás, qualquer pessoa pode já acessar aí e, de alguma forma, seguir os passos de Jesus, né? Porque Jesus, você me pergunta, caminhou aí? Eu te falo 100%. Posso comprovar que 100%? Não. Mas eu posso dizer que 97%. Jesus caminhou inclusive você vê as escadas aí, os degraus originais dessa época. Então, um caminho que é sensacional, porque da piscina de Siloé ir para o templo era um costume que os peregrinos, por isso chama Rota dos Peregrinos, que os peregrinos faziam, se purificavam na piscina de Siloé, iam purificados em direção ao templo. E hoje você pode recriar esse caminho. É sensacional, de tirar o fôlego e emocionante. Tá vendo que coisa interessante? Aí, por que a arqueologia encontra a geografia e a história e te dá toda a compreensão de como que você pode abordar o texto bíblico? Porque você imagina, por que tem peregrino indo para Jerusalém? Porque você tem uma orientação na própria lei, né? A própria palavra divina dizia 3 vezes por ano vocês devem comparecer diante de mim. Então toda a Páscoa, todo Pentecoste, todo tabernáculo. E aí como é que o pessoal chega? Chega por baixo. Por quê? Porque Jerusalém está na região elevada, está na montanha. Eles chegam pelo Vale do Cedron. Quando eles chegam lá embaixo, por que tem tanque de Siloé? Porque todo mundo precisa se purificar em água. Então o objetivo é isso. O que Jesus faz lá? Vai curar um cego. No outro tanque ele cura um paralítico. Por quê?
porque João está escrevendo para lembrar o que aconteceu com Davi lá atrás, quando ele confronta os jebuseus que dizem que nenhum cego, nenhum aleijado vai entrar aqui. Tem toda uma sintonia. Aí, entendi. entendeu? Aí que o pessoal entra nesse tanque. Esse tanque é espetacular. Esse tanque só apareceu em 2008 e 2009. E agora, recentemente, que pôde escavar completamente. Aí você, né, vê o pessoal se purificando. Por quê? Porque eles vão para o templo para adorar a Deus. Aí eles sobem pelo vale dos fabricantes de queijos. A prova que havia mineiros na Bíblia, tá vendo? Né? É o Tiropeon. Aí eles vão subindo por ali até chegar na escadaria para depois pagar, né, o imposto do templo de meio ciclo e partir para o sacrifício. E aí você olha para essas coisas e fala, mas como é que é esse negócio de se lavar? Onde é que aconteceram os primeiros batismos dos primeiros convertidos ali junto do templo nos mikvaot? E o que é mikvaot? É um tanque de purificação. Então quer dizer, o João Batista começou a batizar as pessoas porque ele sonhou fazendo isso? Ideia. Claro. Porque eles purificavam. Ele está dizendo, você quer uma purificação completa que não seja meramente ritual, você descobre a arqueologia do batismo. Então, quando você faz todas essas conexões, a Bíblia é outra. A compreensão é ampla, você tem todo um cenário diferenciado. Então, por isso, eu vou falar a verdade, Douglas, eu vou chutar o balde, eu fico chateado, porque tem tanta gente. Estava falando com o Ariel agora mesmo, alguma gente desesperada mandando mensagem, ô Saião, eu acho que o fim do mundo chegou, eu vou chutar o balde, é isso mesmo? Eu falei, não, pessoal, que doideira é essa? Quando a pessoa não tem um conhecimento de causa, o pessoal fica inventando doideira, viajando na maionese, inventando loucura. Em vez de uma pessoa viver uma vida saudável para abençoar os outros e ele amar a Deus e ao próximo, ele vai por descaminhos que são construídos exatamente por pessoas que não sabem de nada e ficam inventando bobagem, né? E quando você tem a compreensão que esses elementos trazem, meu amigo, como se diz, é outra pegada, é outra história. Por isso que é tão valioso, importante e significativo esse amadurecimento de conhecimento. E até diria que se torna um enraizar, né? Claro. Uma outra palavra muito importante, fundamento, né? Com certeza. Não é qualquer vento de doutrina que te derruba, não é qualquer ideia que alguém traz que você já fica aqui, meu Deus, será que... Não, aí sim... a sua fé está firmada, né? Com certeza. Na rocha. Então, eu creio que esses entendimentos como a Bíblia diz, né? Seja pronto para responder, sabe? O motivo da sua fé. E eu percebo isso no meu trabalho com os jovens, né? Um jovem vai para a faculdade, né? E chega ali com meia dúzia de palavras, já se perde. Por quê? Porque não estava firmada a fé dele, né? De forma intelectual, também racional, mas também experiencial, né? E como isso é importante, né? Como Deus foi nos dando todos esses apoios para a gente ir muito mais fundo, né? Totalmente, como se fosse um prédio, por exemplo. Você imagina construir um prédio sem os alicerces, sem a base? O que acontece com o prédio? Se derruba. Mesma coisa seres humanos, você precisa de base, conhecimento, fundamento, para ser uma coisa firme. Isso é muito forte, né? Eu gosto sempre, quando eu fico pensando nisso, né? De alguém vai para a faculdade e se perde. Fico pensando, como pode, né? Moisés passar poucos anos com seus pais, pouquíssimos anos com Joquebede e tal, e aí ele ir para estudar o resto da vida no palácio, e o Hebreus dizer, né? E preferiu sofrer com seu povo do que... como se dizer, preferiu a cultura do reino de Deus do que a cultura desse mundo, né? Então, o que foi ensinado para ele nesses poucos anos, né? Qual foi a base? Então, isso é muito forte. Agora, uma pergunta ainda sobre o templo. Muitos dizem sobre uma reconstrução do templo, mas uma pergunta que eu queria fazer antes era: existe algum objeto encontrado do templo ou dos templos, né? Porque a gente teve alguns, né, na história. Tem algum objeto que a gente sabe, olha, isso aqui era do templo? Podemos diferenciar, quando falamos do templo, temos que diferenciar em duas estruturas. O templo propriamente dito, que tinha uma estrutura de três áreas, né, diferenciadas, e a esplanada do templo. Três áreas. Três áreas, o pátio, o sacrifício, o santo dos santos. Três, claro, uma estrutura de três partes, né? Sim.
Do templo propriamente dito, lamentavelmente, e aí o Tzachit vira, vai dizer, peraí, eu acho que isso é do templo. Mas, vamos dizer, oficialmente, quando você participa do congresso, você vai ver o que ele vai falar. É aquela história da Romana, né? Não, eu tive na minha mão. Eu estava aí, não estava acreditando. Ele falou, olha, isso eu acho que é do templo mesmo. Era uma parte de uma coluna, uma coisa sensacional, encontrado entre os escombros. Aí, do templo propriamente dito, não. Lamentavelmente, a menorá, não temos os elementos que faziam parte aí do ritual, ou sei lá, o altar de sacrifícios, não foi encontrado. O que sim foi encontrado foi na esplanada. E isso é importante por quê? E aí vou voltar um pouco para a política. Porque tem pessoas nesse conflito palestino-israelense, principalmente, o árabe-israelense, que dizem que o Templo de Jerusalém não existiu nunca. E se existiu, não foi aí. Yasser Arafat, vamos dizer, o pai da nação palestina, ele costumava dizer que o templo dos judeus não está em Jerusalém. Está em Monte Gerizim. Se vocês lembram, ele falava isso. Samaria. Então, em Samaria. Agora, o que encontramos aí? Encontramos, por exemplo, uma inscrição. Eu falo encontramos como se fosse que eu encontrei, né? Mas vamos dizer, os arqueólogos encontraram. Faz parte. Os arqueólogos encontraram uma inscrição em grego que adverte aquelas pessoas gentis, de origem gentil, que não podem ultrapassar a partir daqui em direção ao templo, sob pena de morte. Sobre pena de morte. Uau. Por que estava em grego? Porque os gentios falavam grego, não falavam hebraico. Eles precisavam entender, né? Imagina que você vai para Israel e não tem placas em inglês. Você, como turista, você não entende nada. Mesma coisa, tá vendo? Não tem muita diferença. Então, aí, essa pedra é interessante porque o Flávio Josefo fala sobre isso, que tinha uma parte que os gentios não podiam entrar. Se encontrou, por exemplo, uma inscrição que diz Leveit Hatkia, que significa em hebraico, a tradução literal é a casa do trompetista, né? Eu sempre digo, não era uma banda de jazz, não, era um local, que a palavra bait em hebraico tem uma conotação de local, era o local onde um sacerdote tocava, vamos dizer, um instrumento musical, uma trompeta, dizendo que, ou anunciando que o Shabbat estava chegando, ou uma festa estava iniciando. Então, se encontrou aonde? No extremo suloeste da esplanada do templo. Se encontraram moedas, e vemos aí aquele episódio dos mercadores. Se encontraram lojas ao longo do caminho, da rota dos peregrinos, da Rua Herodiana, por exemplo. Se encontrar... Mostra para a câmera aqui. Pode mostrar aí. Peça daí. Não pega? Aí, ó. Tá um pouquinho melhor. O que é isso? Então, isso aqui é uma discussão, não é totalmente definido, que é uma pequena romã que possivelmente, lembra do sumo sacerdote que tinha as romãs ali, né? Juntamente com os sininhos, né? Que possivelmente talvez tivesse caído e ficado lá pela antiguidade onde foi encontrado, é uma possibilidade que fosse do primeiro templo mesmo, né? Essa grande inscrição que você tem, ela é no Museu de Israel parcial. Tem ela completa, inteira, em Istambul. É mesmo? Só que está escondido numa sala, num prédio, num andar, e que ninguém sabe. Só eu sei, eu vou lá e levo e falo assim, tá aqui, porque os caras do museu não falam e não dizem onde tá. Porque não querem mostrar esse tipo de coisa, que é um comprovar, né? Essas coisas que estão em Istambul, que estão, por exemplo, no Cairo, eu as achei por minha própria conta. Como? Porque a gente sabe que tá, né? E aí só procurar tal. Por exemplo, teve coisa que até mudou de lugar, né? E quando a gente tenta falar com o pessoal, eles viram as costas e não querem conversar sobre o assunto. Mas a gente acaba achando. É difícil, né? Porque, assim como acontece muito na ciência, né? Muitas coisas acabam sendo enviesadas, né? Demais. Quando você encontra algo que confirma que uma ideia sua estava errada, né? Então, cara, você vai fazer tudo possível e impossível para demonstrar o que é fake. Então, muitos anti-Israel falam, não,
Esse arqueológico fake, os israelenses colocaram aí e achei aqui uma inscrição de há 2.700 anos. Por exemplo, eu vi outro dia uma caricatura palestina que falava assim, israelenses, arqueólogos, encontrei um rei bíblico que dá 2.700 anos. E aí um palestino fala ao outro, então a ocupação então antiga não sabia, entendeu? Então veja como você vai adaptando a política de uma forma vulgar e realmente prejudica muito a ciência isso, né? Essa invasão das questões políticas. Agora, a maioria dos cientistas sérios, arqueólogos, historiadores, confessionais ou não, israelenses ou não, que são sérios, vão dizer, o templo estava aí, essas planadas de Herodes, tem, por exemplo, a entrada sul ao templo, que provavelmente você conheceu, que tem umas escadas, que provavelmente Jesus subiu por essas escadas. É herodiano isso, não tem dúvidas, já sabemos o que é herodiano. Então, vamos dizer assim, consenso. Você foi no Parque Davidson? Fui. Então, aquelas escadas do final lá, quando você tem aquelas escadas são originais mesmo da época de Jesus e dos discípulos, dos romanos. Tem uma história interessante aí sobre o astronauta Neil Armstrong. Conhece a história? Sim, não. Não vou entrar agora se Neil Armstrong foi para a Lua ou não. Deixa isso para outro... Vamos para outro episódio. Para outro episódio. Supondo que ele foi para a Lua. Eu acho que sim, mas não vou entrar nessa discussão. Mas tem um grupo aí que ajuda. Ele foi no ano 1970, visitou Jerusalém. E se encontrou com um arqueólogo que tinha escavado aí recentemente esse local, né? Foi escavado depois da Guerra dos 6 Dias. E o astronauta perguntou, Neil Armstrong, deixa eu te falar, esse local onde estou aqui, Jesus realmente caminhou? Ele falou, olha, mesmo que eu respondo, que todos podem responder, olha, não temos o Facebook da época. Nem Instagram, não temos foto, não temos vídeo, nem uma inscrição que diga Jesus caminhou por aqui. Não existe isso. Mas sim, a probabilidade é altíssima. Como todo judeu que peregrinava, e seja da piscina de Siloé ou de onde for, caminhava e subia por aí. E aí Neil Armstrong falou assim, uma frase que sempre me emociona. Ele disse assim, estou mais emocionado agora do que quando eu pisei a lua. Né? Jesus Copy. Falando disso, não é? Mas é isso, né? Quando você tem suas afeições, seu coração, né, ferido, né? Como Agostinho colocou, seu coração ferido, né? E o seu amor em Jesus, você estar lá e pisar, né? Um dos lugares que sempre me emociona muito ali no Getsemane, né? Você vê aquelas árvores ali muito antigas e tal, e lembrar de tudo aquilo é muito emocionante. Agora, antes, eu queria até fazer algumas perguntas sobre essas questões dos locais em Israel, mas antes disso, há toda uma conversa, né, de muita curiosidade sobre a reconstrução do templo, sobre reconstruir o templo em Jerusalém. E alguns dizem que já há um plano todo preparado e até mesmo os objetos já prontos ali. Como alguém que mora lá há tantos anos e participa de tudo isso, isso é só realmente especulação ou realmente algo? É assim, tem um grupo pequeno com certa força política, que se chama o Instituto do Templo. É um grupo dentro de um setor de religiosos nacionalistas. Não aqueles que você vê de preto não na os rua. Ortodoxos. Não, são ortodoxos, mas de jeans. Ou seja, o que quer dizer com isso? Que são ortodoxos modernos, ou seja, não são menos religiosos que aqueles de preto. Isso que quer dizer. Vão fazer as mesmas rezas, vão cuidar... Mas eles não usam a roupa. Mas trabalham, por exemplo, vão para o exército, são modernos, podem assistir televisão e não vão ficar estremecidos se de repente tem uma cena aí na TV que, sei lá, uma mulher aparece aí. Não, modernos nesse sentido. Agora, por outro lado, são nacionalistas. Então, eles estão se impulsionando a reconstrução do terceiro templo. Tem tudo pronto. Tem tudo pronto. Realmente. Tem curso de sacerdote, se você quiser se inscrever. Aberta a inscrição. Levitas. Você já está aí próximo. Só a roupa aí por aí. Só para melhorar o peiote. Pode trazer aquele romã também, colocamos. Enfim, vestimento sacerdote. Mas eles têm tudo, vamos dizer assim, pronto para que alguém tenha a decisão política de apertar o botão. Eles apertam o botão e já está. Só que tem um problema delicado aí, né? Imagina. Para reconstruir o terceiro templo, tem que destruir um edifício muçulmano muito importante para o Islã. Que teria que ser naquele local. Tem que ser aí. Você não pode construir o templo de Jerusalém em outro local. Porque é bíblico isso. Então o local é aí, no Monte Moriá.
Então, imagina, antes falamos se o Saião vai com uma pazinha aí para escavar, é a Terceira Guerra Mundial. Imagina se você vai reconstruir o Terceiro Templo. Você mencionou os túneis do Muro das Lamentações. Foi inaugurado no ano 1996. Eu lembro que eu estava morando em Jerusalém naquele então. Dezenas de mortos. Por quê? Por quê? Porque os palestinos começaram a espalhar o boato que Israel está querendo reconstruir o Terceiro Templo. Por onde se começa? Pelos alicerces. Os alicerces estão, eles falavam, né? Nos túneis subterrâneos do templo. E nada a ver. Tinha nada a ver, era simplesmente arqueologia. Mas esse temor / manipulação que os palestinos podem fazer com relação a uma provável reconstrução do Terceiro Templo é mais na especulação, como você bem mencionou, não é uma coisa concreta que vai acontecer, e fora desse grupo pequeno que é justamente apoiado por grupos evangélicos, né? Eles são judeus ortodoxos, apoiados por grupos americanos evangélicos. E aí, Sayão, se você quiser também explicar essa teologia do Terceiro Templo desde grupos evangélicos, como funciona. Mas assim, resumindo, do ponto de vista prático, não vai acontecer, pelo menos nas próximas gerações, na minha opinião, porque, de novo, um lugar muito sensível. Pode É a mais imaginar, sensível do mundo. 50 países muçulmanos vão querer invadir Israel por só pensar que o Domo da Rocha vai ser destruído e, em vez disso, vai ter o Terceiro Templo. Tem alguns desafios aqui que envolvem tanto a discussão no ambiente judaico como no ambiente evangélico. Você que conhece um pouco dessa realidade aí, né? A gente tem no ambiente pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, a ideia de que a última semana de Daniel está relacionado com a tribulação e que nessa tribulação o templo deve existir, o anticristo vai ocupá-lo indevidamente, e aí nós temos a questão da metade da semana, que ele se coloca como abominação da desolação, sim, ou sacrilégio terrível. Então, em função desse entendimento que esse grupo tem, eles vislumbram essa realidade. Então, assim, ao meu ver, esse pessoal está mais ou menos assim, vamos dar uma força para o Apocalipse, vamos acelerar esse negócio, porque é isso. Você diz esse pessoal é quem está envolvido em patrocinar. Não, esse pessoal com essa perspectiva. Quando você vê entendi, grupos que são principalmente predominantes no sul dos Estados Unidos, de uma teologia mais afinada com esse tom escatológico e imediatista, eles têm esse perfil. Do lado judaico, você tem realmente uma questão, vamos dizer assim, teológica fundamental, porque todo o objetivo do pensamento judaico é a gente se conformar à vontade divina expressa na lei. Só que a lei divina tem desafios, porque muitos dos seus mandamentos ou mitzvot são mandamentos litúrgicos que não podem ser feitos sem o templo. Então, a ideia judaica fundamental é que na redenção, na Geulá futura, a vontade divina vai ser feita e vai existir um templo para que tudo venha a acontecer, né, nesse momento onde é o fim da rebelião de Israel e da humanidade contra Deus. Só que o problema é como isso vai acontecer. Nem todos os judeus entendem esse templo da mesma maneira. Né? Se ele é um templo literal, como pode ser lido em Ezequiel, se esse templo tem um sentido, por exemplo, em que a era messiânica é feita pelo povo, que se é um templo simbólico, ou quanto dele. E do ponto de vista agora, sem judaísmo, sem cristianismo, de analisar literariamente o texto de Ezequiel, ele é um desafio. Por quê? Porque a lógica de Ezequiel é que o povo vai para o exílio e a glória de Deus se afasta de Judá, de Jerusalém e do templo. E a partir do capítulo 37, quando começa o Vale de Ossos Secos, da redenção, restauração do povo, a glória vai voltar para a terra, para Jerusalém e para o templo. Então aparece toda uma descrição detalhada dessa reconstrução do templo. Só qual é o problema? É que Ezequiel é profecia, e uma profecia que tem um pequeno sabor já quase apocalíptico. E aí Ezequiel também fala pra gente que quando você entra no templo tem água. E tem água de 52 centímetros. Se tudo aquilo é literal, quer dizer que Israel todo vai ficar debaixo d'água.
Porque não tem como você Entendi. ter água naquele lá e toda a região do Vale do Jordão ficar, entendeu? Então, aqueles que fazem uma leitura exageradamente literal do texto de Ezequiel de 40 a 48 têm desafios grandes pela frente. Porque tem vários textos, Isaías fala que os montes vão saltar como cordeiros e as árvores do campo vão bater palma, como assim? Então esse é um problema se a gente está... Com certeza o texto fala de uma redenção, fala de uma restauração, de bênção para Israel e para o mundo. Agora, se vai ser dentro da régua que a gente está colocando, esse é o desafio. Além que o templo de Ezequiel vai ser enorme, não vai Sim, ser no Monte Moria, uma coisa gigante. É gigantesca, é muito maior do que o que a gente tem na época herodiana. Tem as medidas, né? E uma pergunta sobre hoje, né? Então nós não temos o templo, né? E aí muitas das coisas na lei sobre sacrifícios e perdão de pecados e tal, tinha tudo ali sacrifícios no templo, no tabernáculo, né? Como que hoje o judeu entende o cumprimento dessas leis, principalmente essas de perdão de pecados e de sacrifício e tal? Como é que é feito hoje se não há templo? E aí, Léo? Eu respondo, tipo, não é que hoje não tem templo, já estamos falando de quase 2000 anos. Exato. Ou seja, essa pergunta que você está fazendo, super legítima, já foi feita quando o templo foi destruído. Já e aí, começaram a fazer essa pergunta. Não, tipo, e ficaram assim, e agora quê? E quando estavam em exílio também, né? Eles tinham que responder essa pergunta. Né? Por exemplo, no exílio babilônico, por exemplo, não tem templo. O que acontece? Aí nasce, por exemplo, uma instituição chamada sinagoga, que não era o templo, mas era inclusive em hebraico, tem um conceito de templo. O templo de Jerusalém chama Beit HaMikdash, Mikdash. E sinagoga começou a ser chamado Mikdash Katan, ou seja, pequeno templo. Ah, é? E agora, peraí, mas o sacrifício se faz no templo, não em outro lugar. Como fazemos? Anos 70, que foi uma crise. Aí disseram, peraí, em vez de sacrificar manhã, tarde e noite, como sacrificava antes de outros sacrifícios, né, ou rituais nas festas, vamos fazer oração. Então, aqueles cristãos que oram hoje em dia, podemos dizer que a origem, talvez, da oração, também tinha orações antes, mas a origem, vamos dizer, estrutural da liturgia de uma igreja, de uma sinagoga, talvez começa aí no ano 70, Entendi. quando se adapta, em vez de sacrifício, oração. Uma oração que é estruturada, né? Tem regras, tem liturgia, tem ritual. Interessante. Então, o substituto foi... Você tem uma transição, porque quando você tem uma expressão de fé, onde você tem a liturgia e o estudo e conhecimento da lei e a prática devocional, o que acontece? O mundo dos saduceus, toda essa realidade vai embora. Então a oração e o estudo da palavra e a dedicação ocupam esse espaço. Agora, uma coisa curiosa, que é um grande desafio, que como é que a gente faz com perdão de pecados. Então, o que é muito importante na tradição judaica? O Yom Kippur. Todo ano você tem que fazer o balanço, a sua contabilidade e pedir que o seu nome seja confirmado no livro da vida. Entendi. Muito interessante. Readaptações. Esses pormenores que às vezes a gente não para pra pensar, né? Sim. De você lendo ali os primeiros 5 livros da Bíblia e todos os mandamentos, 613 ali, quantos deles eram ligados ao tabernáculo, ao templo? Os judeus e os cristãos, eles são muito complicados, ficam um de cara feia pro outro, mas assim, eles querendo ou não, eles são irmãos, e tem muita proximidade, eles estão em muitos aspectos. A tradição cristã é filha direta da tradição judaica, então não adianta, né? Pode falar mal um do outro, mas não tem como desfazer o parentesco. E você tem caminhos de similaridade, questões fundamentais e tem particularidades diferenciadas que se desenvolveram na história. Sim. Mas assim, alguns dramas que existem na consciência de fé na tradição judaica são similares ao que a gente tem na tradição cristã. Muito bom. Até eu queria aproveitar para falar do pastor Luiz, fazer mais um convite para você também. Se você está vendo
depois de ter passado o Congresso de Arqueologia, nós vamos ter a conferência do Dizascope, né, que vai ser 26 de setembro. Né? Vai ser um sábado o dia inteiro, das 9 da manhã às 9 horas da noite. E um dos convidados que estarão lá ministrando a palavra é o professor Luiz Saião, vai estar com a gente. Vai estar Jonas Madureira, vai estar o Igor Miguel, eu vou estar lá, a Val, o Fábio Coelho. Ministrando a adoração vai estar Ana Paula Valadão, a Tamires Garcia, os Bravos, o Dizascope Music. Então vai ser um time maravilhoso, porque esse ano o tema é Achamos o Livro. Achamos o livro, a gente quer fazer um retorno às escrituras, então eu quero te fazer esse convite. Vou deixar também na descrição esse link aqui para você fazer a inscrição e participar junto com a gente da Conferência Dizascope 2026, que vai estar incrível. Então corre, não vai deixar para a última hora, para depois acabar lá as inscrições, você ficar mandando mensagem para nós, esperando alguém desistir. Não, já faz sua inscrição e da sua galera e vem estar com a gente que vai ser demais. Meus amigos, obrigado por esse tempo. Obrigado mesmo, Daniel. Nome e prazer, Douglas. Obrigado, pastor Luiz. Obrigado nada, deixa eu te dar um presente aqui. Opa, melhor ainda. Eu acho que eu te dei, eu tenho um material aqui, um devocional que eu escrevi. Deixa eu ver. Boa parte deles são experiências reais, vividas na África, no Brasil, muitas em Israel. Legal. E que são 365 torrentes no deserto. Uau. Então, é um devocional de um ano. É um devocional de um ano, Aqui, coloca aqui experiências especiais. Você pode entrar no site luissaião.com, onde também tem a deixar na Bíblia. descrição também aqui, tá? Bíblia do Rota 66, então tem coisas Muito assim. Por exemplo, tem uma devocional aí chamada Achei Meus Netos em Moçambique. É. Eu fui para Moçambique, onde o pessoal está ouvindo o Rota 66 já lá, há um bom tempo. Fizemos um encontro em Maputo e daqui a pouco veio uma moça de máximo 30 anos de idade. Ela foi dar uma palavra, ela falou: eu quero agradecer o pastor Saião, porque eu quero dizer que o meu noivo, ele não conhecia Deus, nem o evangelho, nada, e ele ouviu o Rota, se converteu, ele tinha um problema sério no coração e ele faleceu. E eu quero agradecer porque os dias finais dele foram muito abençoados por causa dessa palavra que ele recebeu, e muito obrigado, e até aí eu tô normal, né? E daqui a pouco termina ela, eu tô já meio emocionado, aí vem 5 rapazes falando: posso dar um abraço no senhor? Eu falei: pois não, tal. Sabe por quê? Porque sabe aquele rapaz que faleceu, que ouviu a palavra através da sua mensagem? Ele nos levou a Jesus. Então, eu falei: poxa, então vocês são meus netos. Exatamente. Aí eu desmontei. Então, é uma das histórias que tem aí, né? Além de outras, de coisas que, apesar de eu atrapalhar bastante, Deus conseguiu fazer, né? Então, com muitas coisas, inclusive muita coisa ligada a Israel, experiências, né? Muito legal. Então, tá aí. Então, tá aqui, 365 torrentes no deserto. Vou deixar o link aqui também. Então, você tem 3 links aqui. Conferência, o Congresso de Arqueologia, a Conferência Dizascope e o livro. E para saber o que é torrente no deserto, só no Congresso de Arqueologia que a gente vai explicar. Pra você saber o que é, do que nós estamos falando. É isso mesmo. Obrigado, meus irmãos. Obrigado mesmo, não só pelo podcast, mas por toda a dedicação para que a palavra de Deus seja espalhada pelas nações. Obrigado a você que ficou aqui nos ouvindo, nos assistindo. Eu queria te fazer um pedido de generosidade. Calma, que não é dinheiro. É você pegar esse conteúdo e mandar para as pessoas. Seja generoso, não deixa parar em você. Não deixa um conteúdo te abençoar e não abençoar outras pessoas. Então pega esse link, alguém que você lembrou durante essa conversa, manda aí para mais pessoas terem acesso a essa palavra. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Tô aqui para agradecer você que está sempre aqui com a gente no podcast Dizascope. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito.
quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Dizascope. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui, é se tornando um membro aqui do canal Dizascope, se tornando um Dizascopes, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Dizascope. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Dizascope. Deus abençoe você.